E o Cai na Roda vem com mais uma edição. A nossa convidada de hoje é a Ana Laura Prates. Ana Laura é psicanalista, ela tem graduação, mestrado e doutorado pela USP e pós-doutorado pela UERJ. Ela participa dos fóruns do campo lacaniano. Além disso, é pesquisadora do LabEUB da Unicamp, colunista do GGN e comandou por muitos meses nessa pandemia um programa ótimo nas redes sociais que era o Mulheres na Pandemia. Então, sabe bem a que viemos neste dia aqui no Cai na Roda. Ana Laura, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Você vai ser hoje entrevistada pela nossa equipe do GGN, a equipe feminina do GGN, a Duda Cambraia, Patrícia Faerman, Cíntia Alves e Ana Gabriela de Sales e eu, Lourdes Nassif, e vamos começar a nossa roda. Olá, gente, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Eu queria parabenizar pela iniciativa, né, do Cai na Roda, que eu acho sensacional. E vamos lá, vamos conversar. Ana Laura, a minha pergunta é, não sei nem se é respondível, é só sentível. Nós estamos vivendo um momento de adoecimento da sociedade. Não é só a pandemia. O bolsonarismo abriu comportas de ódio, abriu comportas de coisas que a gente não tinha ainda um conhecimento grande para poder enfrentar. É a violência pura mesmo. E agora, com a pandemia, vem esse sentimento de que eu estou sendo lesada porque alguém é negacionista. Eu estou sendo lesada porque alguém não está acreditando que isso está acontecendo, não tá se comportando como deveria e poderia. Esse adoecimento, tem jeito de reverter isso num pós-pandemia, num retorno a uma nova normalidade? Ou a gente está condenado a viver com esse tipo de coisa para o resto da existência desse país? Essa pergunta é bem interessante, Lourdes, principalmente pelo modo como você a formulou, colocando o adoecimento na sociedade. Eu acho que eu gostaria de começar por aí. Nós, psicanalistas, talvez até em grande parte nossa responsabilidade mesma, durante alguns anos ficamos um pouco assim afastados da cena social, né, de podermos contribuir com esse debate com a polis, com o laço social. Acho que durante muito tempo aqui no Brasil os psicanalistas ficaram confinados aos seus gabinetes, aos seus consultórios, e reforçando de alguma maneira essa divisão entre o indivíduo e a sociedade, como se existisse essa oposição. E a orientação da psicanálise que eu pratico e que eu sigo e que orienta de alguma maneira tanto a minha prática clínica quanto a minha atuação, vamos dizer assim, pública, ela justamente critica e repensa essa oposição entre indivíduo e sociedade, com uma noção que eu acho que é uma noção bastante fértil e que é algo que eu acho que nós psicanalistas podemos realmente trazer para o debate, ajudando a avançar, justamente não apenas no diagnóstico, mas talvez também com propostas de tratamento para isso, que é essa noção de laço social. Então, ao longo da história, a gente nota que, às vezes, o laço social produz algumas anomalias bastante importantes, né? Talvez a gente pudesse trazer aqui como exemplo mais notável e conhecido o nazismo, mas está longe de ser, infelizmente, o único. Eu trago até o nazismo como um exemplo, porque ele foi muito trabalhado enquanto uma patologia, digamos assim, do laço social, ou seja, não é que de repente aconteceu, com perdão da brincadeira, um vírus, né, na Alemanha e todos os alemães viraram nazistas, né, como se fosse assim um filme distópico de zumbi, né? Evidentemente que não foi isso que aconteceu, quer dizer, aconteceu alguma coisa ali das relações e, aliás, em alguns aspectos bastante próximo, né, do que a gente observa aqui nos últimos anos no Brasil. Então, desigualdade social, né, crescimento da insatisfação com os políticos e, principalmente, eu diria, o discurso de ódio.
O discurso de ódio que toma como alvo uma determinada parcela da população que tem algum traço. Então, no caso do nazismo, por exemplo, o judeu. Então, o judeu é corrupto, o judeu é folgado, o judeu é responsável por todas as mazelas que estavam acontecendo ali na época. A gente viu isso acontecer aqui no Brasil. É curioso porque ali era um traço que era associado a algo racial explícito, né? Um racismo explícito. Aqui é um racismo não menos importante, não menos historicamente determinante das nossas diferenças, mas mais camuflado, né? Então, o traço que aqui foi, vamos dizer assim, escolhido, né, inconscientemente como um traço para ser o alvo dos discursos de ódio, era qualquer coisa que de longe pudesse, por uma associação completamente estrambelhada, fazer pensar que aquela pessoa poderia ser comunista, né? O tal do Petralha, o vermelho, minha bandeira jamais será vermelha, enfim. E isso foi se propagando até que, enfim, defender a Amazônia virou ser comunista, defender a ciência virou ser comunista. Então, mas é a mesma estrutura, né? E essa estrutura é uma estrutura realmente perigosa, porque ela é uma estrutura que, em última instância, ela tem como, vamos dizer assim, uma política, né? Eliminar o outro, eliminar esse diferente, eliminar esse que está sendo alvo desse ódio aí projetado. E a gente sabe no que deu em outras experiências. A história nos mostra, mesmo aqui no Brasil, na época da ditadura, né, guardadas as devidas proporções, mas eu acho que a gente tem sim esperança, né, de uma reconstrução, eu diria, mas eu acho que vai levar tempo. Eu acho que a gente não pode se iludir em relação a isso, acho que vai levar tempo. E eu acho, Lourdes, que, na verdade, isso é um pouco também efeito de um certo retorno. A gente, em psicanálise, trabalha com uma noção que é do retorno do recalcado, né? Quer dizer, não adianta varrer a sujeira para debaixo do tapete que ela volta. Assim, vamos dizer, em linhas gerais, é mais ou menos isso. A ideia é mais ou menos essa. Quer dizer, tudo aquilo que acho que foi ficando varrido para debaixo do tapete na nossa construção enquanto sociedade brasileira está voltando agora, né? Então a gente está vendo um monte de defunto saindo da tumba, né? Para nos assombrar. Então, como eu já falei do racismo, que era negado, a questão indígena, que tem a ver com a questão ambiental, a questão mesmo da ditadura, que foi tão mal tratada, né? Tão mal trabalhada, tão mal elaborada aqui no Brasil, em contraposição até a outros países da própria América Latina, que lidaram com isso de uma outra maneira. E a gente sabe que aquilo que não é simbolizado, aquilo que não é falado, aquilo que não é elaborado, uma hora volta. E volta da pior forma possível. Eu acho que é o que a gente está assistindo, né? Para começar, eu diria isso. Quer fazer? Ou senão eu vou. Eu faço então, estava aguardando as meninas para ver. Eu achei muito interessante, Ana Laura, essa introdução da noção de laço social e me fez lembrar também o contraponto, né, dessa linha conservadora de defesa da família, né? Então, como se dá esses dois, né? Ou seja, a gente está falando de uma linha de discurso de ódio que é criado na sociedade, né? A busca por eliminar o outro e, ao mesmo tempo, também essa defesa da família cristã, né? Como a gente está vendo, inclusive com julgamentos aí no Supremo Tribunal Federal, onde a defesa da presença de cultos religiosos presencialmente está por sobre a saúde pública, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre dessa linha, então, do que a gente está vivendo, como se dá e como ocorre a mescla desses dois conceitos, né? O discurso de ódio e a família cristã, essa imagem de laço social para eles, né, no caso.
Obrigada, Patrícia. Acho que essa pergunta, inclusive, me fez me dar conta de que eu não falei sobre o negacionismo, mas ela vai me permitir também voltar a esse ponto, que eu acho que é um outro ponto muito importante que a Lourdes colocou, né? Para nós, psicanalistas, não é tão surpreendente, né, que isso esteja acontecendo dessa forma, porque a gente precisa lembrar assim, que família para psicanalista é sinônimo de complexo de Édipo, né? E não foi à toa que o Freud, vamos dizer assim, escolheu especificamente essa tragédia grega do Sófocles para batizar esse complexo, né? Ou seja, essa gama de relações extremamente contraditórias que acontecem entre os membros de uma família, né? Lembrando que o Freud ali estava recolhendo os efeitos do adoecimento, justamente da neurose, de uma família tipicamente burguesa ali de Viena do final do século XIX. Mas a gente pode ampliar isso, porque a gente sabe que família é um conceito extremamente variado ao longo da história, de acordo com as culturas. Mas ele tem em comum, se a gente for até pedir agora ajuda para os antropólogos, né? Por mais variedade que haja assim, né, nas formas de família, e embora a gente ilusoriamente tome uma determinada forma de família como sendo a única, né? Papai, mamãe, filhinhos, é engraçado como a gente ainda está contaminado por essa concepção vitoriana assim de família, né? Mesmo nos dias de hoje, que a gente sabe que a coisa está muito longe disso, ainda mais no Brasil, né? Lourdes falou de mulheres na pandemia, enfim, o que tem no Brasil de famílias nas quais as mães são as chefes de família, mães com filhos, irmãos, né? Enfim, famílias homoparentais, né? Então, todas essas são formas de família. Mas, de qualquer jeito, o que é em comum entre essas diversas formas de família é uma certa regulação das relações de parentesco. Isso é o que nos humaniza, né? Ou seja, quer dizer, nós não somos regidos apenas por instintos, mas nós somos, né, instintos que visam a procriação da espécie, mas nós somos regidos por uma série de interdições e, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, facilitações, né? Porque uma coisa não vem sem a outra, né? Que regem as nossas relações de parentesco, né? E a gente nota que isso é algo extremamente sensível, né? E que por trás, assim, dessa ideia, que é uma ideia fundamentalmente burguesa, né? Que surge aí na modernidade, vamos dizer assim, né? De que a família é o lugar de proteção, de que o lar é o reino da mulher, né? Inclusive, recatada e do lar, né? E a mulher vai para o lar porque ela tem que cuidar da criança. Então, uma coisa não vai sem a outra, as coisas vão se articulando, né? Tudo isso envolve uma série de sentimentos e de identificações e de projeções, etc., que são, na verdade, um vulcão prestes a explodir a qualquer momento, né? Então, de certa forma, a gente poderia dizer assim que a família ela não deixa de ser uma espécie de uma célula da sociedade, né? Família não é só um lugar de paz e amor, né? De sentimentos bons, ela é um lugar de rivalidade, ela é um lugar de disputa, ela é um lugar de relações de poder, né? Acho que o patriarcado e o machismo estão aí para mostrar isso, né? Então, todas essas contradições, esses conflitos, eles acontecem ali, né? Só que eles não podem ser vistos, né? Eles acontecem de uma maneira inconsciente. O que acontece, aí eu entro na negação, é exatamente isso. Para não entrar em contato com tudo isso, com todo esse caldeirão, né? A defesa, vamos dizer assim, mais primitiva que existe na constituição humana é a negação. Né? A negação, eu diria que nos constitui, né? Assim como o conflito é constitutivo do humano, né? Desses seres de linguagem que nós somos, desses seres desnaturalizados que nós somos, a negação, enquanto defesa justamente
contradições é a nossa defesa principal, né? Então, o que acontece? Quer dizer, a gente tem muita dificuldade para entrar em contato com essas contradições e com esses sentimentos considerados ruins, digamos assim, né? Os sentimentos os afetos, eu prefiro falar afetos do que sentimentos, né? Que o afeto acho que tem a ver com o corpo, aquilo que nos afeta, que atravessa o nosso corpo, né? Os afetos, eles nos dilaceram, né? A gente pode usar a angústia, por exemplo, né? A gente fala, eu tô com uma dor no peito quando a gente está angustiado. É corporal, eu tô com frio na espinha, eu tô com uma dor no peito, eu tô tremendo, eu tô com deu frio na barriga, né? Você vê que todas as metáforas para falar dos afetos, elas são tremendo de medo, né? Elas são metáforas corporais. E é muito difícil lidar com isso. É muito difícil porque a civilização exige de nós, o tal do laço social, exige de nós uma certa repressão, um certo recalque dessas contradições, né? Então, a verdade é que a maior parte das pessoas, dos sujeitos, vive em negação mesmo, né? E o paradoxo é que quanto mais a gente nega, né, mais isso volta, como eu disse antes, né? Quanto mais se nega isso, mais, quer dizer, quanto maior, isso é muito Freud, assim, quanto maior a força que você precisa colocar para não ver o negócio, pode ter certeza que o negócio é grande ali, entendeu? Quando o negócio não é tão forte assim, você não precisa despender tanta energia para negar aquilo, entende? Para não se haver com aquilo. Você pode, de alguma maneira, se abrir para talvez reconhecer que você ama a sua irmã, mas que às vezes você tem raiva dela e você não vai morrer por causa disso, ou ninguém entende? Quer dizer, sendo um pouco caricata aqui, né? Mas vocês imaginem isso, né? Justamente numa sociedade, e a religião entra muito nesse lugar, né? A religião, ela entra exatamente nesse lugar daquilo que é insuportável para a gente, né? Então aí a gente coloca uma certa concepção de Deus, porque é claro que as pessoas têm as mais variadas relações com aquilo com o místico, com aquilo que a gente não explica, com aquilo que não tem sentido, né? Com o esotérico. Eu não estou falando disso, eu estou falando das religiões institucionalizadas, que são frutos de relações de poder, né? E a relação dos sujeitos com a religião, a religião, ela de alguma maneira, ela oferece de mão beijada, oferece pronto, né? Vamos dizer, um script para o sujeito que quiser negar, porque põe tudo na mão de Deus, né? É tudo amor, né? Quer dizer, nega-se todos os conflitos envolvidos nas relações humanas e projeta-se para um futuro, um paraíso, né? Um julgamento, digamos assim, de quem é bom e de quem é mal, também numa visão absolutamente maniqueísta de bem e mal, né? E é absolutamente ideológico, né, gente? Absolutamente ideológico, porque é isso, quer dizer, você pega um determinado conceito de família, faz um recorte sem nenhuma crítica, né? Então, aí você tem um grande desconhecimento, inclusive, da história, né? Você toma isso como equivalente à verdade, como equivalente a uma única forma de se estabelecer relações de intimidade, né? Então, isso é extremamente pernicioso, isso não tem nada a ver com a relação que as pessoas possam ter com a espiritualidade, isso é fundamentalmente uma relação de poder, né? Ancorada num processo muito grave de negação que traz consequências, como a gente sabe também ao longo da história, a Inquisição, as guerras religiosas, né, no Oriente Médio, enfim, gravíssimas, né? Quer dizer, o que já se fez em nome de Deus, né? Gravíssimo, né? Ana Laura, boa tarde, obrigada. Agora eu queria entrar um pouco mais a fundo. A gente falou de um adoecimento coletivo e geral, assim, da sociedade. Só que eu queria entrar um pouco no ponto das mulheres, principalmente no que diz respeito aos últimos 2 anos e junto com a questão da pandemia, e falar também um pouco da sua série, né, nas redes sociais, Mulheres na Pandemia, que é onde que ficou as mulheres no meio de tudo isso, porque eu acho que na pandemia
parcela das mulheres se viram trancadas dentro de casa, tendo que lidar com o home office e com os trabalhos de cuidado, outras se viram presas com seus agressores, outras são a maior parte da população que tem que sair, tem que trabalhar porque são chefes de família. Então, eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso. Obrigada, Ana. Então, essa pergunta ela é muito importante, porque eu acho que a pandemia, e aí eu vou fazer um recorte do Brasil, não porque eu não presuma que isso tenha ocorrido em outros lugares também, mas eu não conheço exatamente a realidade dos outros países. Mas no Brasil eu posso afirmar com bastante fidelidade assim aos números, inclusive, né? Porque houve várias estatísticas nessa direção, que a pandemia escancarou um grande paradoxo, que é exatamente esse que você mencionou, ou seja, embora ainda exista no imaginário popular essa ideia de que o lar é o lugar por excelência da mulher, que a gente sabe que também é um imaginário muito longe da realidade da maior parte das mulheres, e grande parte das famílias brasileiras, como eu disse, é chefiada por mulheres, precisa sair, precisa trabalhar, inclusive para que as outras mulheres de outras classes sociais mais favorecidas possam trabalhar fora e deixar seus filhos e suas casas com as primeiras. Então, há aí também algo muito interessante de uma rede de mulheres invisível que sustenta a tal da famosa economia que tem que andar. Eu não estou com as estatísticas aqui assim numericamente para falar para vocês, poderia até ter trazido isso, mas não lembrei, mas vou falar de cabeça, assim, mas certamente eu tenho essas estatísticas, então eu estou fazendo essa afirmação baseada mesmo, né, em pesquisas. Grande parte das mulheres, das pessoas, das profissionais de saúde são mulheres. Se você pega ali no topo da hierarquia, que são os médicos, é mais ou menos meio a meio, mas da enfermagem e, sobretudo, as profissionais auxiliares, mesmo as pessoas que trabalham em hospital, que a gente não pode esquecer, limpeza, etc., né? As fisioterapeutas, que são importantíssimas, né, no trabalho da UTI, e etc., são mulheres. Então, é uma imensa maioria das profissionais de saúde, quando a gente fala da linha de frente, inclusive da quantidade de pessoas que morreu por estar na linha de frente, uma parte significativa é de mulheres. Outra coisa muito importante, as pessoas, talvez até por razões culturais, que trabalham com tudo que envolve cuidado, então as creches, a pré-escola, professores, grande parte também, né? Maioria também mulheres. Então, tanto do lado do fique em casa, esse imperativo que, embora nós tenhamos obedecido aqui no Brasil de uma maneira bastante parcial, por várias razões, né? Seja por negacionismo, seja por impossibilidade de sobrevivência, né? Ele se tornou absolutamente paradoxal no que diz respeito às mulheres, porque o ficar em casa, o tal do lar, revelou-se o lugar mais perigoso para se estar se você é uma mulher, né? O aumento do número de violência doméstica, o aumento do número de assédio, o aumento de número de violência sexual, inclusive de vulneráveis. A gente entrevistou mulheres com deficiência, é alarmante, assim. Aumentou o feminicídio, aumentou a violência em relação às crianças, né? A gente, inclusive, agora está aí diante desse caso terrível do menino que foi assassinado, mas não apenas na classe média alta, aliás, mais frequente, né, ainda no sentido da violência de Estado, né, as crianças de comunidades, aí não tanto falando, né, de uma violência doméstica, mas uma violência de Estado.
muitas meninas, inclusive, né? E então a pandemia, na verdade, não é que ela provocou isso, né? Mas ela destampou, né? Ela escancarou essa realidade. Para não falar de algo que você também mencionou, que aí é uma coisa que atravessa, inclusive, as classes sociais. Aí é realmente vamos dizer assim, um corte que a gente pode fazer de gênero mesmo, né? Que é a questão da carga mental, né? Que é um assunto ainda relativamente pouco comentado e talvez seja o ponto mais invisível da violência em relação à mulher, que é algo que passa desapercebido pelas próprias mulheres. Então, por detrás desse mito de que a mulher consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Ela vai na cozinha buscar um copo d'água, no meio do caminho ela pega a roupa que está jogada do filho, do marido que está jogada no chão, põe no cesto, né? Aí ela pega o tênis que o outro deixou na sala e faz não sei o quê, ela aproveita para dar uma arrumadinha, não sei o que lá, né? Aí dá uma olhadinha, ver se o filho está fazendo lição, e assim, isso é 24 horas por dia, né? E já está planejando na cabeça o que vai fazer de almoço no dia seguinte, aí tem que lembrar que então não tem aquele ingrediente que vai fazer de almoço no dia seguinte, que então já tem que ir no supermercado ou ligar no supermercado. Enfim, isso tudo, né? É uma coisa que vem sendo bastante debatida atualmente, que é outra coisa que ficou muito óbvia, né, durante a pandemia, inclusive em mulheres de classe média e classe média alta, né? Agora, as mulheres que de alguma maneira já estavam vulnerabilizadas pelas próprias condições sociais ou pelas questões envolvendo a questão racial, né? Ou a condição econômica, né? Ficaram mais ainda vulnerabilizadas, né, por conta da pandemia. Então, eu acho que é muito importante a gente realmente abrir espaço para falar disso, para olhar para isso e para oferecer algum tipo de, vamos dizer assim, saída, né? Começar realmente a construir coletivamente saídas para que essas situações não voltem a se repetir, né? Boa tarde, Ana Laura. Ainda falando sobre esse aumento lamentável durante a pandemia de casos de feminicídios, você até comentou que essas questões não nasceram, não surgiram na pandemia. Algumas pesquisas já apontam que a maior parte dos casos de feminicídios é oriunda de um sentimento de posse. Você até comentou sobre relações de poderes. Mas como a psicanálise explica esse sentimento de posse? Ele, de certa forma, está ligado ao surgimento da propriedade privada ou ao modelo capitalista e patriarcal da nossa sociedade? Uhum. Olha, Duda, sua pergunta é muito importante, viu? E assim, ela talvez seja uma das mais complexas, assim, mas ao mesmo tempo um dos pontos, acho que mais interessantes que a psicanálise pode contribuir em relação a essa questão, que é a noção de misoginia, né? O ódio ao feminino, né? Então, eu acho que tem, vamos dizer assim, duas vertentes na sua pergunta. Acho que tem uma que é mais, digamos, estrutural e outra que é mais conjuntural, né? Então, eu acho que a gente talvez precise separar um pouco aquilo que é realmente típico do patriarcado, né? E aquilo que é uma coisa mais geral mesmo de repúdio e ódio ao feminino. Claro que é muito difícil explicar isso aqui rapidamente, porque envolveria uma série de conceitos assim mais complexos, né, da psicanálise, mas o que eu poderia dizer é que assim o corpo da mulher, né, de alguma maneira, ele encarna, né, ele tem uma propensão para encarnar
é aquilo que resiste a se deixar colonizar de todo por uma norma fálica, né? Quer dizer, a norma fálica, se a gente pensar mesmo antes do patriarcado, né? A gente vê isso, inclusive, em sociedades antigas, né? Desde a antiguidade e tal. A norma fálica, de alguma maneira, ela sempre foi uma norma, né? Que orienta, assim, aquilo que é da ordem da organização, aquilo que é da ordem da totalidade, aquilo que é da ordem mesmo, né? Aquilo que, de alguma maneira, tem governo, tem ordem, tem lógica, né? Portanto, pode ser contabilizado, portanto, pode ser hierarquizado, portanto, pode promover uma disputa, não é? E aí a guerra. Então, você vê que as sociedades humanas, elas têm uma certa lógica fálica que as orienta, né? Nas mais diversas conjunturas e nos mais diversos formatos que as sociedades humanas já encontraram ao longo da história, em toda a diversidade cultural, mas você pode perceber que sempre tem, nas várias culturas, uma certa algo daquela cultura que é regido, digamos assim, que segue esse regime que a gente pode chamar de um regime fálico, né? Mas, ao mesmo tempo, sempre tem algo que escapa disso. Ou seja, nem tudo é governável, nem tudo é passível de ser contabilizado, de ser comparado, de ser medido, né? De ser calculado, de, portanto, ser também acumulado. Olha aí a questão do dinheiro, né? Sempre tem um outro aspecto, né? Que é um aspecto mais aberto, que é um aspecto mais múltiplo, que é um aspecto plural, que é um aspecto do 1 a 1, que é o aspecto daquilo que escapa a essa ordem toda. Todas as culturas também têm esse outro lado. Só que esse outro lado é um lado que eu diria assim, talvez seja um lado mais fértil, um lado que faz com que, inclusive, a humanidade mude, não seja sempre a mesma, que aconteçam surpresas, que exista arte, que exista cultura, né? Que existam afetos, que existam ritos, enfim, e que são muito, muito importantes, mas que muitas vezes, e aí eu entro no patriarcado, dependendo do tipo de sociedade, e o patriarcado é uma delas, historicamente, todas essas coisas passam a ser desvalorizadas, né? Por quê? Por causa de uma coisa chamada capitalismo, né? O patriarcado vem junto com o capitalismo, se a gente for pensar, né? Embora ele já implique, no capitalismo implique numa certa decadência do pai, né, na relação com a lei, não sei se vocês já pensaram nisso, né? Antes o pai ele era a lei, né? O senhor feudal ele tinha direito de vida e morte sobre as crianças, as mulheres e as ovelhas, né? E, de repente, o pai da família burguesa é um pai que, de alguma maneira, ele também é submetido ao Estado. Tem um Estado que ele é um sujeito que tem que responder ali pelo Estado. Ele não pode mais fazer o que ele quiser. Só que o que acontece como efeito colateral? O terreno de domínio dele passa a ser, então, a família. Ele passa a ser o chefe da família, o pai de família. Então, ele começa a fazer o que ele não pode mais fazer com todo mundo, ele começa a fazer com a mulher e com os filhos dentro de casa, né? E tem alguns que ainda acham que podem tudo, como esse cidadão que matou o menino agora, né? Então, é interessante isso, porque você veja que o patriarcado, vamos dizer assim, ele é uma forma, né? É um tipo, é um caso particular, né? De ódio ao feminino, né? A gente pode lembrar da caça às bruxas na Idade Média. Era uma outra forma de repúdio ao feminino, né? A gente pode pensar no Oriente Médio, uma outra forma de repúdio ao feminino. Aí a gente teria que pensar nas formas, inclusive orientais, de repúdio ao feminino, enfim. O patriarcado ocidental, né? Ele é uma maneira, um tipo de sociedade que
aprendeu, vamos dizer assim, a administrar, é uma lógica, eu diria para você assim, que é uma lógica instrumental um pouco mais sofisticada de repúdio ao feminino, né? Porque ele inventa uma certa normalização desse confinamento da mulher ao lar e desse par ordenado, né? Mãe e criança, ou seja, reduz a mulher à mãe, né? E põe a criança nesse lugar de um objeto que precisa da mãe para se desenvolver. Então, você cria ali um binarismo mãe. Todo mundo fala do binarismo homem-mulher no patriarcado, mas é interessante a gente ver que esse binarismo ele depende desse outro aqui, né? Do parzinho mãe-criança, né? Faz um depender do outro, a mulher tem que ficar aqui reduzida ao lugar de mãe, porque é muito importante que ela fique dentro de casa cuidando aqui dessa criança para o homem poder sair para trabalhar, né? Então é engraçado, assim, engraçado de engraçado não tem nada, né? É curioso como é um modo extremamente sofisticado e articulado com essa coisa do capitalismo, né? Tanto que as mulheres só puderam sair de casa para trabalhar depois da Segunda Guerra, e na Primeira e na Segunda Guerra, né? Quando os homens não estavam mutilados ou mortos, né? Aí precisou da força de trabalho, daí as mulheres, as crianças foram para a fábrica, né? Aí acabou que lugar de mulher dentro de casa, né? Por uma lógica da capitalismo, do capital, né? Enfim, então eu acho que a gente tem que voltar a falar dessa questão do repúdio ao feminino, né? Que gera, em casos extremos, o feminicídio, né? O feminicídio ele é um exemplo paradigmático disso, né? E evidentemente que o sentimento de posse, sim, ele está ligado, né, à noção de propriedade, né? Que vem desde lá dos primórdios do capitalismo, né? Ana Laura, obrigada pela entrevista. Esse assunto de mulheres, patriarcado e tal é importantíssimo. Muito do que você falou aí me lembrou a leitura do Segundo Sexo. Acho que quem leu ficou revisitando muitas páginas ali. E é um assunto que a gente podia ficar falando aqui a tarde inteira, mas eu queria voltar um pouquinho para porque a gente estava tratando lá no começo, dessa história do adoecimento do Brasil, porque que a gente está vivendo agora. Não só, eu trato, aliás, eu acho que o foco aqui era falar um pouco do que está acontecendo nesse momento de pandemia, né? Só que se a gente pensar, lembrar um pouquinho, né, pensar direito, pelo menos, não sei para momento, e a gente está vivendo desde do que o Bolsonaro foi eleito, ou talvez até um pouco antes, né, eu diria. Eu lembro, só para tratar um aspecto aqui, a gente está falando muito da questão da mulher, eu lembro que quando ele foi eleito, eu me senti arrasada, porque tive semanas muito mal, porque para mim pensar que um cara que fala que mulher é uma fraquejada é o nosso presidente, o que eu posso esperar para o meu futuro, o que eu posso esperar para o futuro da minha filha, né? Enfim, então, você falou de carga mental, não sei se o termo carga mental poderia ser emprestado para falar disso, que é o brasileiro que está raciocinando um pouquinho pode estar sentindo, ou a gente pode falar do peso do Brasil. Eu estava assistindo uma entrevista da Paola Carosella na CNN e eu lembrei disso. Quando você falou da carga mental, ela falou que ela faz análise há muitos anos e que o tema que ela mais trata na análise dela hoje em dia é o peso do Brasil, porque o Brasil anda preso. Acho que isso é comum a muita gente hoje, né? Tem que aguentar tudo que se produz desse governo e tudo que está sendo destruído, e enfim. Eu queria saber se esse aspecto que eu estou dizendo que eu estou sentindo, e eu tenho certas meninas aqui que concordam comigo, a gente conversa o dia inteiro sobre notícias, etc., se isso está chegando na ponta para vocês, se vocês ouvem muito sobre isso no espaço de atendimento com esse peso que a gente está sentindo hoje em dia. Então, Cíntia, acho que é importante a gente voltar para isso mesmo, porque eu acho que, sim, a minha resposta em relação a essa sua pergunta, essa parte final da sua pergunta, eu vou começar por aí, sim, né?
já faz, inclusive, algumas semanas, a gente que é analista lacaniano, né, tem um pouco a fama de não falar muito nas análises, né? E a gente não fala muito por uma razão, né? É difícil não falar muito, né? A gente tem muito o que falar a respeito do que os nossos analisantes comentam e falam com a gente. A gente não fala justamente para não atrapalhar, para dar voz ao analisante e ele mesmo poder se escutar, e a gente vai ali conduzindo, né? Então a escuta é uma escuta ativa, né? A escuta do analista, não é uma escuta qualquer. Mas nas últimas semanas eu tenho tido com muita frequência em algumas sessões de alguns analisantes, claro que em psicanálise não dá para falar genericamente de todo mundo, né? Mas eu tenho percebido assim com muita frequência em várias sessões de vários analisantes diferentes, eu precisar fazer um tipo de intervenção que é muito atípica da minha clínica, que é precisar falar, produzir uma narrativa contextualizando, né? Contextualizando e um pouco assim, dizendo, veja, legitimando o que o sujeito está sentindo, está passando, quase como se fosse assim um trabalho de luto. É uma coisa curiosa, é uma coisa que a gente costuma fazer quando acontece algo assim, sabe? O cara está lá em análise, né? Falando lá das questões dele, lembrando, enfim, associando e tal. De repente, do nada, sei lá, o marido morre, entendeu? Num acidente de carro. Não tem como na outra sessão você falar, e aí, o seu sonho da semana passada, sabe? Você tem que fazer uma espécie de recuo e dizer, bem, e aí? Né? Não fala disso, né? É quase, eu estou fazendo uma comparação, é quase como se fosse uma situação parecida, mas uma situação coletiva, um luto coletivo, né? Realmente os analisantes, claro que eu acho que também cada analisante tem um analista que merece, né? Acho que os meus analisantes também não são quaisquer pessoas, né? Acho que, não sei se eu tenho algum analisante negacionista, assim, vamos dizer, de carteirinha, né? Tem aqueles que não estão muito falando no assunto, ou estão um pouco mais alienados, tá? Mas negacionista mesmo, felizmente não tem nenhum, né? Mas assim, então as pessoas que eu atendo também acho que são pessoas que, na sua maioria, estão bastante sensibilizadas com o que está acontecendo e tudo mais. Mas sim, eu acho que eu diria, paradoxalmente falando, assim, acho que é saudável, né? As pessoas estarem sensibilizadas com o que está acontecendo, né? E inclusive se permitirem, né? Esses momentos de tristeza, esses momentos de desespero, esses momentos de falta de sentido, né? O que eu acho que aí sim a análise, as pessoas que fazem análise, né, nesse sentido, acho que são privilegiadas e hoje em dia existem várias possibilidades de fazer análise, inclusive a preços bastante acessíveis ou até gratuitamente, né? E eu recomendo que quem puder procure, né, um lugar, um espaço para poder falar e tudo, que é a questão do não deixar, digamos assim, isso produzir uma paralisação, que é aí que eu acho que pode ser complicado, né? Porque uma coisa é você ficar afetado, né? Ter vamos dizer assim, esses momentos de afetação maior com tudo isso que está acontecendo, e evidentemente que o tratamento para isso não é uma espécie de alegria pueril, ou de alienação, ou de negação, muito menos, né? Porque a gente já viu que negar é a pior política, mas talvez assim de encontrar formas de não apagar o desejo, porque o desejo é o que a gente tem de mais vivo dentro da gente. E é com o desejo que a gente vai poder reagir, que a gente vai poder resistir, que a gente vai poder ter força para a reconstrução que vem aí,
né? E uma coisa que eu acho que tem ajudado muito, e eu tenho dito muito isso para os meus analisantes, é, de novo, a contextualização histórica, sabe? Eu acho, gente, que eu sei que eu estou falando aqui com pessoas assim, informadas, né, com um repertório cultural grande, mesmo político e etc. Mas, às vezes, me parece que a questão da alienação do capitalismo pega a gente num ponto que a gente não... ponto cego da gente, sabe? Que a gente não percebe. Do que eu estou falando? Eu acho que, de alguma forma, por mais que nós sejamos críticas, que nós sejamos politizadas, que nós sejamos informadas, eu acho que a gente caiu um pouco no conto da carochinha do capitalismo, de que não ia acontecer nada com a gente, de que a gente ia passar por essa vida incólume, entendeu? Assim, com as nossas dificuldades, lógico, né? Dentro do nosso privilégio, né? De raça, de classe social. Claro que as pessoas que não têm esse privilégio sempre tiveram que se haver com a realidade e a dureza da vida. Para muitos brasileiros nunca houve democracia. Para muitos brasileiros, a polícia nunca levou um mandado judicial. O mandado judicial era pé na porta, arrombar a porta com metralhadora e matar o filho que estava dentro, né? Então, que democracia é essa? Então, mas para nós que de alguma maneira gozamos de um certo privilégio de classe, de raça, etc., parece que a gente acreditou que a gente ia passar pela vida sem ter que lidar com uma barra pesada dessa. E se a gente for pensar bem, o Brasil é uma sociedade que se constituiu fundamentalmente por imigrantes, né? E imigrantes que vieram para cá, na sua maior parte, oriundos dos efeitos de uma guerra que aconteceu ontem, né? Em termos históricos. Aconteceu ontem. Então, parece que a gente esqueceu rápido demais, quer dizer, que a gente só tem cidadania italiana, sei lá o quê, né? A gente pode dizer, porque eu não tenho, mas, né? Quem tem, porque algum italiano lá, o avô, a avó, bisavô, sei lá, veio num navio, né? Comendo bolacha de água e sal, como diz a musiquinha lá do Palavra Cantada, e parou aqui, foi trabalhar na lavoura, substituindo a mão de obra das pessoas escravizadas nessa abolição absurda que aconteceu no Brasil, enfim. Então, tudo isso para lembrar, assim, que eu acho que a gente precisa, talvez, entender, assim, que chegou o nosso momento, né? Chegou o momento da nossa geração ter que se ver com um bagulho louco mesmo, né? Um bagulho louco mesmo, uma coisa séria mesmo, né? E talvez aquilo que eu tinha falado antes, eu vou fazer um link com a pergunta da Lourdes no começo, para inclusive não dizer que não falei das flores, falar do genocida, porque eu acho que isso está muito articulado. É o seguinte, eu vinha falando lá no começo que o Brasil, enquanto sociedade, se constituiu, vamos dizer assim, varrendo a poeira para debaixo do tapete, para não falar jogando os seus ossos dos cadáveres que foram sendo produzidos na vala comum, né? Eu até escrevi um texto para a minha coluna de GGN que era exatamente falando isso, né? O Brasil é o país da vala comum. Isso não é qualquer coisa. Uma psicanalista falar isso não é qualquer coisa, porque a lápide é onde a gente escreve o nosso nome. A lápide é sinal de que nós somos seres humanos, que nós temos história, né? Só o ser humano escreve o nome ali na lápide, né? A lápide nos humaniza, né? O ano passado eu fiquei fazendo Mulheres na Pandemia, mas eu fiquei fazendo também um seminário sobre Antígona, essa outra tragédia grega, né? A filha do Sófocles, a filha do Édipo, né? Que justamente morre porque ela enfrenta o tirano exigindo enterrar o irmão, né? Escrever o nome
do irmão na lápide. Então, isso é uma coisa simbólica, muito importante. E foi justamente o que nós não fizemos. Nós não fomos antígonas o suficiente. Aliás, Antígona é uma mulher, né? Quem faz isso, olha de novo aquilo que eu estava falando, da questão da norma fálica e daquilo que escapa, né? Quem escapa ali a tirania, né, do Creonte, que fala, não, mas a lei diz que o traidor da pátria tem que ser jogado lá para ser comido pelos urubus. Ela vai lá e contradiz isso, fala, eu vou enterrar o meu irmão, né? Eu vou fazer os rituais fúnebres. A gente não fez isso, né? Então, a gente não fez isso, a gente não puniu os torturadores, a gente fez de conta que dava para construir uma democracia esquecendo tudo isso, varrendo isso para debaixo do tapete. E o que aconteceu? Aconteceu que naquela cerimônia macabra do impeachment da presidenta Dilma, o então deputado, atual genocida, presidente da República, vai lá e declara o seu voto em favor do impeachment ao Coronel Brilhante Ustra, que era um torturador terrível, né? Que nunca foi punido, né? E o que eu acho gravíssimo, ele saiu de lá como se não fosse nada. Veja, eu não estou nem entrando no mérito do voto dele, no mérito do golpe, no mérito do impeachment. Ele podia ter ido lá e ter falado voto a favor do impeachment, enfim. Não vou entrar nesse mérito aqui, porque não é o assunto de hoje. A gente pode até entrar no mérito, mas não, né, não é o caso aqui hoje. Mas ele não podia ter dedicado o voto dele ao Ustra. Agora o fulano não foi caçado aí, preso, porque falou do AI-5? É exatamente a mesma coisa. Todo mundo, né, ficou escandalizado, o cara do Supremo mandou prender, tá certo. Mas por que não fizeram isso com o Bolsonaro, independente dele ter votado contra ou a favor do impeachment, né? Mas o que ele falou, ele tinha que ter tido o mesmo tipo de punição. Então, vocês vejam que isso volta. É que ali ele estava falando isso para atacar uma mulher, que no caso era presidente, né? E quando o deputado falou do AI-5, era para atacar os homens do Supremo. Então, acho que talvez isso tenha pesado um pouquinho dessa vez. Pesou, porque inclusive eu vi nos noticiários, Cíntia, as pessoas lembrando de um outro momento em que alguém ameaçou o Fernando Henrique Cardoso. E ninguém falou desse episódio ninguém na grande imprensa, estou falando nós aqui, né? Logicamente falamos, mas ninguém da grande imprensa relacionou isso com esse episódio. Então você veja, de novo aparece a questão do repúdio ao feminino, de novo aparece o ódio, de novo aparece a misoginia e de novo aparece aquilo que fica, vamos dizer assim, deixado para lá, né? E que vai voltar. Agora, eu acho que assim não tem mais como deixar para lá, sabe? Chegamos num ponto em que a coisa voltou de uma tal maneira, esse adoecimento social, como a Lourdes falou, que eu acho importante que a gente separe mesmo, né? Porque não tem a ver com a pandemia em si. A pandemia em si era algo até previsível por quem estuda isso, quem trabalha com isso. Uma das mulheres que eu entrevistei Mulheres na Pandemia era uma mulher cientista da biologia da USP, que trabalha justamente com esses vírus, né, que vêm das zoonoses, esses vírus que vêm dos morcegos, dos animais silvestres e tal. E ela estava justamente dizendo isso, quer dizer, era relativamente previsível que isso em algum momento acontecesse, né? E aí você tem toda a questão da saúde coletiva, você tem a Organização Mundial de Saúde, você tem vamos dizer assim, os instrumentos sociais e políticos e sanitários para lidar com uma pandemia, né? Como Átila disse numa fala dele, a gente está lidando com a pandemia aqui no Brasil como se estivesse no século XVIII, né? Então, o problema aqui que a gente está vivendo não é a questão da pandemia em si, que evidentemente é um problema, né, de saúde pública, que a gente pode até pensar o que isso tem a ver também da relação com o homem com a natureza, etc., né? Mas a questão aqui é de outra ordem. Acho que o horror, né, é justamente a gente ver o quanto a gente está de verdade experienciando uma necropolítica que não é
burrice, incompetência, dificuldade de administração, nada disso. É realmente uma orientação política, é um programa de eliminação de uma parcela da população, não é ignorância. Não é ignorância, tampouco é, digamos, descaso, tampouco é... alguns aí têm falado de transtorno mental, né? A questão não é essa, a questão, pelo contrário, é um uso instrumental. Verificou-se que é mais simples fazer isso, quer dizer, não, do mesmo jeito que, vamos dizer assim, ninguém precisou mandar tanque aqui para o Brasil para acabar com o pré-sal, foi muito fácil. No Iraque tiveram que mandar tanque daqui, né? Foi bem mais fácil, né? Do mesmo jeito, quer dizer, encontraram uma maneira, né? De eliminar uma parcela da população, né? Então, é necropolítica mesmo, não é brincadeira, né? Eu acho que a gente está diante de algo muito sério e em relação ao qual agora talvez nós não possamos mais recuar. Então, a gente precisa estar atento e forte, como diz a canção, né? A gente precisa... tem os momentos, então, né, na hora que um cai, o outro vai lá e levanta, né? A gente tem que fazer rede, a gente não pode estar sozinho. Isso eu tenho falado muito, principalmente para os jovens, principalmente para os jovens militantes, né? Não fique sozinho. Outro dia um colega psicanalista escreveu uma coisa que eu achei brilhante, ele falou: os cientistas falharam em marketing, né? Não é o forte deles, né? De negócio de falar de isolamento social. Isso é péssimo. Não é isolamento social. Nós estamos aqui juntas, gente. Nós não estamos isoladas, né? O laço social é muito maior do que isso. Então, assim, não é isolamento social, quer dizer, lógico, é a ideia que se quer veicular com o isolamento social, obviamente, não encontre corporalmente outras pessoas, né? Porque o seu corpo pode contaminar o corpo do outro, isso sim. Mas o fato dos nossos corpos estarem separados no espaço não impede que nós estejamos no laço social, né? E é importante que a gente ocupe, a gente precisa ocupar o laço social mais do que nunca, a gente precisa estar na praça pública, ainda que pelo Zoom, ainda que pelo YouTube, ainda que pelas redes sociais, de alguma forma a gente precisa estar em rede, na praça, na cidade, na polis, fazendo política, né? Dando voz para que o nosso desejo não esmoreça e para que a gente possa estar vivo, em primeiro lugar, mas também com muita força, com muita garra, para a grande tarefa de reconstrução que coube a nossa geração e que a gente vai ter que fazer. Vocês, jovens, mais ainda. Vocês vão ter um mundo, um país para reconstruir, vocês precisam estar bem, né? Então, cuidem-se, né? Cuidem-se, porque eles não merecem que a gente adoeça. Eles não merecem que a gente sacrifique a nossa vida, que a gente sacrifique o nosso erotismo, nosso eros, aquilo que nos une, o laço humano é o amor, né? Aquilo que une o ser humano é o eros, é o erotismo, né? Então a gente precisa estar eroticamente ligado ao outro, mesmo que esteja sendo difícil às vezes praticar o erotismo. Mas a gente está precisando, né? Tá ligado com esse laço, né, erótico, que não é necessariamente laço sexual, né? Apesar da brincadeirinha que não podia faltar aqui. Mas a gente precisa estar com o nosso desejo, né, orientado para a enorme tarefa que nos coube, né? E até assim, eu diria, até para fazer jus a todos que vieram antes de nós, graças a quem nós estamos aqui, entendeu? Né?
que muita gente sofreu, muita gente lutou, muita gente passou talvez por situações tão difíceis ou talvez até piores do que nós estamos vivendo, para que nós estivéssemos aqui, principalmente nós mulheres, né? Imagina quantas de nossas antepassadas que passaram a vida em quarentena, gente. Isso que nós estamos vivendo agora, 1 ano, muitas mulheres passaram a vida sem sair de casa. Nós não estamos falando de mulher lá de séculos atrás, nós estamos falando das nossas avós, né? Então, eu acho que é muito importante a gente estar à altura dessa luta, né? Então, nós vamos passar por isso, é difícil, mas a gente tem que estar firme para atravessar, né? Chegamos naquele ponto que a gente sente muito, que acabou o nosso tempo. Eu queria agradecer muito a sua participação, foi uma conversa ótima, ótima, e continuar na luta juntas, né? Você com a sua participação dentro do GGN, a nossa participação aí juntos, né? Levando o seu recado e trazendo outros recados para que possa novas fileiras, novos laços para que essa luta aí se concretize. Porque nós sabemos, tem luta pela frente. Muito obrigada, Lourdes. Sempre é um prazer conversar com você. Adorei falar com as colegas jornalistas. Mais uma vez, parabéns por essa iniciativa incrível. E é isso aí, a gente tem que estar atento e forte. Atento e forte. Gente, alguém Muito quer falar alguma obrigada, coisa? Ana Laura. Obrigada, Ana Laura. Foi ótimo. uma entrevista e foi um chacoalhão também. Foi um chacoalhão, Que bom, que bom. Teve algum efeito analítico, então. Teve sim. Meninas, então, Obrigada, gente. Que bom. até mais. Tchau, tchau.